Queria só rapidamente fazer um brevíssimo comentário. Hoje eu fui objeto de uma matéria no jornal o Globo, e eu que tenho tanto respeito aos jornalistas todos, independente de que veículo que trabalhe, eu lamento só que um jornal como o Globo, que tem tantos bons profissionais, permita que saia uma matéria como aquela. Uma matéria que eu não sei porque que fui escolhido, mas uma matéria que é um equívoco do começo ao fim. Me coloca como um frequentador de missões a Nova York. Eu fui uma vez a Nova York, uma única missão. Fala de diárias que não recebi, porque sempre sou rigoroso de devolver diárias. E como se eu tivesse ido, não tivesse participado de um evento. Eu nunca fiz parte da comissão de parlamentares que vai a Nova York todos os anos. Eu fiz uma agenda em Nova York, acompanhando a ministra Isabela, que foi receber o mais importante prêmio de meio ambiente do mundo. Participei de 3 atividades, 2 junto com ela. Compus a delegação oficial da presidenta Dilma no discurso de abertura na ONU, no ano passado. Participei com a presidenta Dilma de mais um outro evento e retornei à noite. Ela retornou, a presidenta Dilma, eu voltei à noite também. Nada disso que eu escrevi, a minha assessora escreveu para o Globo, não foi considerado. Lamentavelmente, o fato consumado é esse. Se a intenção é colaborar para desmoralizar o nosso trabalho, o meu papel, o meu trabalho, conseguiram. Eu só lamento esse tipo de equívoco. A gente fala com um jornalista, com outro, pedindo agora que repare, mas o dano está feito e o reparo não existe, porque não custava nada uma melhor informação antes. Nós descrevemos através da assessoria sobre essa viagem, mas aí ficam os fatos. E o que fazer? Só lamentar e colher o prejuízo. Mas é assim mesmo, vou seguir trabalhando e tratando muito bem os jornalistas, porque sei que são exceções esses casos, mas é muito ruim passar por isso. Queria, senhor presidente, fazer um registro, caro presidente Paim, da visita da presidenta Dilma ao Acre no sábado. A presidenta Dilma visitou Rondônia e Acre, e eu agradeço. Sei que esse é o sentimento do povo acreano, e de Rondônia também, foi em Rondônia, viu de perto o drama que nós estamos vivendo pela maior cheia da história do Rio Madeira. A cota do rio é assustadora. Eu hoje passei a manhã tratando com técnicos do DENIT, com técnicos da Agência Nacional de Água. A notícia que se tinha era que se tinha uma cheia parecida com essa em 1914, mas essa cheia parecida com essa é, no mínimo, 1 metro menor que essa. Então, nós temos uma situação gravíssima, da maior gravidade, com danos na região Beni, no Peru, na região de Madre de Dios e Porto Maldonado, Porto Maldonado e Madre de Dios no Peru, e região de Beni, na Bolívia, e a cheia isolou completamente, pelo menos 4 municípios de Rondônia, atingiu fortemente Porto Velho, onde foi decretado calamidade pública, e agora a cheia se estende madeira abaixo rumo ao Amazonas, atingindo cidades do Amazonas. E a situação vai se agravar. Agora, a situação do Acre, que estava com o rio Acre transbordando e numa cheia a maior dos últimos 3 anos, graças a Deus a situação melhorou, o rio já baixou quase 4 metros, mas a situação é precaríssima para a Prefeitura e para o governador do Acre, Tião Viana, para o governo do Acre, tendo em vista o número de desabrigados. Essa semana vou com o prefeito Marcos Alexandre, no Ministério da Integração, na Defesa Civil Nacional, pedir que seja liberado mais recursos para o Acre. O que foi liberado agora foram recursos que já estavam, de certa forma, programados. 2 milhões para o governo do Acre e menos de 1 milhão para a Prefeitura de Rio Branco. E há um pedido de 3.700.000 reais da Prefeitura, que eu fiz o protocolo essa semana, depois de ter estado em Rio Branco visitando, na semana passada, o abrigo, conversando com as famílias, junto com o prefeito Marcos Alexandre. Também tive uma reunião com o governador Tião Viana, que tem feito o possível e o impossível para vencer essas dificuldades. Imaginem os senhores
que nós temos uma rodovia que liga o Acre ao resto do país. Depois temos a rodovia do Pacífico, a 317. Mas exatamente essa rodovia que faz a conexão Rondônia com Acre, essa está tendo interdição. Ontem mesmo nenhum caminhão passou na BR-364, porque estava sendo feito um reparo pelo DENIT. E a BR está submersa em vários quilômetros. A situação é muito grave, porque passa de 1 metro, em alguns lugares, a lâmina d'água na BR-364. Há um debate permanente, até a presidenta Dilma se manifestou sobre isso, querendo fazer uma conexão das hidrelétricas com a cheia do rio, e sinceramente não há essa conexão, mas há o direito das pessoas de questionarem. Por que estamos tendo uma cheia desse tamanho? Porque essa região do Beni mesmo é mais de 400 quilômetros acima das hidrelétricas, a presidenta Dilma falou, mas eu particularmente acho que temos que dar uma resposta oficial. O secretário-geral do Ministério esteve aqui, respondeu ao senador Petecão, que fez um questionamento correto também sobre isso, falando que não há conexão, mas eu apresentei requerimentos cobrando uma posição oficial do governo brasileiro, porque a população tem que ter respostas para as perguntas que a população faz. Mas acho que o fato da BR-364 estar submersa em vários trechos pode sim ter uma relação direta com as barragens, com a parte do remanso e com os lagos. E isso nós precisamos apurar, porque o Acre está vivendo talvez a mais ameaçadora crise de sua história, do ponto de vista do isolamento. O governador Tião Viana tem feito o possível e o impossível, como disse. Hoje mesmo está entrando em funcionamento um conjunto de pranchas, que são caminhões mais altos, que puxam carretas, e os caminhões estão indo para cima dessas pranchas para poderem fazer a travessia de produtos de primeira necessidade. Falei hoje com o presidente da Associação Comercial de Rio Branco e o Adem Araújo, que está no exercício. Falei também com o presidente da Federação do Comércio e tratei com comerciantes, com empresários, com produtores que estão vivendo uma situação dramática. Os estoques em Rio Branco de várias mercadorias acabaram. O risco que temos de escassez de alguns produtos é real e o custo de alguns outros produtos também é uma realidade. Ou seja, o cidadão comum vive um problema gravíssimo, apesar de todo o empenho do governador Tião Viana. Eu queria agradecer o fato da presidenta Dilma ter ido lá pessoalmente, ter levado a sua solidariedade, ter dado respaldo para o prefeito Marcos Alexandre, para o governador Tião Viana, para o governador de Rondônia, mas acho, e queria fazer um apelo aqui, senhor presidente, que a presidenta Dilma precisa encaminhar algumas medidas depois de sua visita. Ela agora, que está com a realidade real do que está passando mais presente, ela possa, primeiro, determinar que o DENIT, que a Polícia Rodoviária Federal, que o Exército possa disponibilizar equipamentos para fazer o comboio, liderar o comboio da travessia dessas áreas que a BR está submersa. É muito importante. Nós não podemos aceitar que o risco fique exclusivamente no caminhoneiro. Nós temos que ter, e é possível fazer isso, pôr caminhões guincho, caminhões mais apropriados para essa situação e fazerem a travessia, conduzindo o comboio de alguns caminhões que se dispõem, alguns caminhoneiros que se dispõem a passar com seus veículos em situações tão precárias. Esse é um aspecto importante. O DENIT tem feito o possível lá, é verdade, mas não dá para reparar a estrada agora que está submersa, mas dá para mobilizar empresas que tenham equipamentos e ajudar e ficar vigilante em todo o trecho submerso para que não fiquem as mercadorias conduzidas nesses caminhões na responsabilidade desses caminhoneiros. Então, com a experiência e a vivência de ex-governador e prefeito, eu sei que é necessário termos um aparato grande que fique 24 horas ajudando na travessia do maior número de carretas para o Acre. Também queria dizer que todo o apoio é necessário
a esse entendimento da associação comercial com o governador Tião Viana de pôr essas pranchas que vão auxiliar e ajudar na garantia de que se tenha a passagem de caminhões com mercadorias tão necessárias e de primeira necessidade. Queria agradecer à Força Aérea Brasileira, a FAB, o Ministério da Defesa, todos que estão envolvidos em nos auxiliar com voos, inclusive, de Porto Velho a Rio Branco. Mas eu concluiria, senhor presidente, dizendo que a situação é muito grave. A Acre Aves, por exemplo, que é uma das empresas que nos orgulha na região do Alto Acre, corre o risco, já está com sua produção pela metade, mas corre o risco de ficar sem os insumos. Os ovos férteis, por exemplo, que só tem que sair daqui do sul e tem que ter uma sistemática, um período estabelecido para que cheguem ao Acre. A mesma coisa com o Elosman, que também trabalha nessa área. O Frios Vilhena, Supermercado Araújo, os demais supermercados, todos precisam desse apoio para que a gente não tenha a população passando por um sacrifício ainda maior. Mas queria encerrar, senhor presidente, fazendo aqui um apelo, dizendo também que vou procurar a audiência com a direção do Banco do Brasil, Banco da Amazônia e com a Caixa Econômica Federal. Em 2011, nós conseguimos, isso é muito importante, nós conseguimos, tendo em vista a grande cheia que tivemos entre 2010 e 2011, uma linha de financiamento diferenciada do BNDES, executada através do Banco do Brasil, para auxiliar toda a área produtiva e comercial do Acre, para que não se transforme uma cheia em uma inflação absurda, elevando o preço das mercadorias para a população. Então, o melhor jeito de defender a população é dando um apoio também para empresários com linha de crédito diferenciada. Faço um apelo à presidenta Dilma, que esteve lá. Isso pode ser feito, já foi feito, e nós temos o BNDES criando uma linha que pode ser operacionalizada imediatamente pelo Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, com carência de 1 ano, juro de 5% ao ano, para socorrer os empresários sem estoque, com vendas mais baixas, tem que pagar suas prestações. Como é que fazem isso? Elevando o preço das mercadorias. Então, o governador Tião Viana tem feito o possível, prefeito também, setores do governo federal também. Mas a situação requer que imediatamente haja um programa de socorro financeiro aos produtores, às empresas, ao comércio do Acre, para que não se agrave mais ainda a situação de risco de desabastecimento e afete diretamente o cidadão, que é quem se sacrifica numa hora dessa. Então, minha solidariedade àqueles que estão desabrigados, fica o registro de que Rio Acre está baixando, mas fica aqui o alerta de que a situação no Rio Madeira se agravou, passou dos 19 metros hoje, 19,15, e medidas têm que ser tomadas imediatamente, principalmente depois que a presidenta esteve lá, viu e reconhece a gravidade que nós temos entre Acre e Rondônia. Agradeço, senhor presidente.